Olá, amados, aqui é o pastor Alexandro, da Comunhão Cristo-Aba, de Carazinho, Rio Grande do Sul. Que bom que você chegou até o nosso canal. Temos certeza que você será edificado pela palavra de Deus. Então, neste momento, nós vamos ter um louvor e logo em seguida terá uma palavra que vai edificar a sua vida espiritual. Continue abençoado em nome de Jesus. Deus eterno, Deus tremendo, toda a terra se prostra aos teus pés. És o mesmo, hoje e sempre, tudo em mim adora-te. Acima de tudo teu nome está. Não há outro Deus que se compare. Os que se dizem deuses nada são. Tua voz ecoa os montes tremem, todas as nações a ti se rendem. Acima de tudo teu nome está. Deus eterno, Deus tremendo, toda a terra se prostra aos teus pés. És o mesmo, hoje e sempre. Os que se dizem deuses nada são. Tua voz ecoa os montes tremem, todas as nações a ti se rendem. Acima de tudo teu nome está. Não há outro Deus que se compare. Os que se dizem deuses nada são. Tua voz ecoa os montes tremem, todas as nações a ti se rendem. Acima de tudo teu nome está.
Aleluia. Amados, eu quero, com a graça de Deus, trazer uma breve palavra aqui, se assim eu conseguir ministrar, né, em pouco tempo. Mas eu quero ler uma passagem que está em Marcos capítulo 10, é uma passagem bem conhecida de todos aqui. Está no capítulo 10, eu quero ler do versículo 46 ao 52. Marcos capítulo 10, versículo 46 ao 52, nós vamos ler. Olha só. E foram para Jericó, quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego, mendigando. Diga, Bartimeu, um cego, mendigando. Filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez. Muitos repreendiam para que ele se calasse, e assim ele se calou. Não, as pessoas repreendiam ele quando ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas falavam: ei, baixa a bola. E ele se calou. Foi isso que aconteceu? Não, a Bíblia diz que ele ainda gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, olha só, eles chegam até Bartimeu e dizem: ei, Jesus está chamando você, Bartimeu. A Bíblia diz que logo ele tira a capa e joga a capa, dá um salto e foi até onde estava Jesus. 51, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi com Jesus de estrada fora. Diga comigo: ele foi curado. Ele voltou a enxergar. Mas ele também foi estrada fora com Jesus. Amém? E amados, eu quero falar nessa noite de uma realidade que todos nós que estamos aqui nessa sala hoje vivemos, passamos, né? Quem aqui já passou por desafios? Quem aqui já passou por desafios? Amém? Em algum momento da sua história, amados, todos nós, em algum momento da minha história e da sua história, nós passamos por desafios. E desafios fazem parte da nossa vida, fazem parte do nosso dia a dia. Amém? Como assim, pastor? O primeiro desafio que você tem, todos os dias, o primeiro desafio que você tem é aquele desafio assim, ó. Você está descansando, você está dormindo e começa assim, ó. Esse é o primeiro desafio que você tem no seu dia. É o desafio de você se levantar, desligar o despertador, porque ele está te avisando que está na hora de levantar da cama. Alguns têm esse desafio, sim ou não? Tem os que desligam só mais 10 minutinhos. E aí acaba o quê? Às vezes se atrasando. Mas, amados, esse é o primeiro desafio que nós enfrentamos. E desafios, eles existem. Sempre vão existir. Enquanto nós estivermos vivendo aqui nessa terra, nós sempre vamos ter desafios. Mas deixa eu te falar uma boa notícia: desafios foram feitos para ser vencidos. Todo desafio que você enfrenta, ele foi feito para você vencer ele, e não ele vencer você. O problema é que quando nós estamos enfrentando algum desafio na nossa vida, nós às vezes paramos e nos acomodamos. Mas eu vim aqui nessa noite dizer para você, você que está aqui sentado nessas cadeiras, você que está nos ouvindo pelas redes sociais: desafios foram feitos para ser vencidos, não foram feitos para você parar, se acomodar, estacionar. Não, 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 não. Foram feitos para ser vencidos. E amados, o que eu quero dizer é que não tem como nós viver aqui nessa terra sem passar por desafios. Não tem como nós viver o tempo que Deus designou para cada um de nós aqui nessa terra sem nós passar por desafios. Desafios fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Mas a boa notícia é que Cristo, em meio aos seus desafios, Ele já te fez mais do que vencedor. Amém?
Cristo já te fez mais que vencedor em meio aos seus desafios. E o texto que nós lemos aqui diz que Jesus chega com seus discípulos e com uma grande multidão. Ou seja, a Bíblia diz que Jesus, ele chega em Jericó com os seus discípulos e sempre onde Jesus passava, uma grande multidão o seguia. Então Jesus, ele passa, a Bíblia diz que o cego Bartimeu estava à beira do caminho. O cego Bartimeu estava à beira do caminho, e Jesus chega, passa por ele, com os discípulos e com uma grande multidão, e entra em Jericó. Meu Deus, mas deixa eu falar algo para você. A Bíblia fala que Jericó era uma cidade próspera, era uma cidade rica, que tinha bastante condições financeiras. Então olha só, quem ia para Jericó, realmente eles iam para Jericó para fazer compras, para negociar, vender, comprar. Porque Jericó, vamos pegar um exemplo, Jericó é como se fosse o Brás em São Paulo. As pessoas vão para lá para fazer o quê? Para comprar, para negociar. Alguns vão para comprar, alguns vão para levar, para negociar, para deixar mercadoria, para os outros revender. Ou seja, Jericó era uma cidade onde, amados, as pessoas geralmente entravam então para fazer negócios. Negociar, comprar, vender. E eles então, quem tinha que chegar com dinheiro, chegava na entrada de Jericó. Amém? Estão entendendo? Quem tinha que chegar com dinheiro entrava na entrada. Por isso que Bartimeu, a Bíblia diz, ele estava sentado à beira do caminho. Porque ele queria que aquelas pessoas que passassem por ali, que iam entrar em Jericó, ele sabia que quando eles estavam chegando, eles tinham condições financeiras, eles tinham dinheiro. Então, Bartimeu esperava o quê? A Bíblia diz que ele estava sentado à beira do caminho, mendigando. Ou seja, Bartimeu esperava com que as pessoas que passassem por aquele lugar e entrassem em Jericó, dessem uma esmola para ele. Largasse alguns recursos para ele. Por isso que ele estava à beira do caminho. Mas a Bíblia diz que o seguinte, olha só que tremendo. A Bíblia diz que as pessoas chegavam para comprar, para negociar, para vender, mas Jesus chega com um propósito diferente. Meu Deus! A Bíblia diz que Jesus passa por aquele lugar, ele entra em Jericó, e você sabe que Jericó é a terra de Zaqueu. Zaqueu morava em Jericó, o publicano. E olha só, as pessoas estão entrando em Jericó para negociar. Jesus está entrando para transformar a vida de pessoas. Meu Deus, as pessoas estão entrando para comprar e vender. Se eu comprar isso, eu vou conseguir fazer tanto lá no Brasil. Se eu comprar isso, eu vou conseguir fazer tanto nesse lugar. Eu compro por 10, eu vou vender por 20. Eu compro por 10, eu vou vender por 30. Eu compro por 10, eu vou vender por 50. Esse era o pensamento de toda pessoa que passava por ali. Mas o cego continuava à beira do caminho. Jesus passa por ele, entra em Jericó, mas com uma missão diferente. Em salvar uma das primeiras vidas. Quem, pastor? Diga comigo, Zaqueu. Sabe por quê? Jesus entra naquela cidade, e a Bíblia diz que quando Jesus entra naquela cidade, pastor, como é que você sabe que Jesus queria salvar Zaqueu? Porque Jesus nunca tinha visto Zaqueu, mas a Bíblia diz que quando ele sobe na figueira, quando ele está na figueira, Jesus olha para ele e diz assim, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Ou seja, Jesus entrou em Jericó com o propósito de salvar Zaqueu, de mudar a vida de Zaqueu. E amados, a Bíblia, Jesus pelo menos ficou um dia naquele lugar. Um dia, porque a Bíblia diz que ele diz, me convém pousar na sua casa. Então se ele pousou lá, ele ficou no mínimo um dia, sim ou não? Então, amados, esse foi o propósito de Jesus. Só que agora, amados, a Bíblia diz que Jesus está saindo de Jericó. E quem tinha, olha só, quem tinha que fazer, fez. Quem tinha que comprar, comprou. Quem tinha que negociar, negociou. Quem tinha dinheiro, tinha. Quem viaja, sabe. Quem vai para São Paulo, o pessoal aqui que tem loja vai para São Paulo, alguns vão para o Paraguai também, outras cidades, Santa Catarina, enfim, a pessoa vai com dinheiro e volta contado para a janta, para o almoço, para poder só se alimentar até chegar em casa, para gasolina, se está de carro. Então, amados, quem tinha que fazer, fez. Quem tinha que negociar, negociou. Quem tinha dinheiro, tinha, amados. E a Bíblia diz que então Jesus está saindo de Jericó. Só que deixa eu falar algo para você. A esperança de quem estava à beira do caminho, a esperança de quem estava à beira do caminho era na chegada e não na saída. Agora Jesus passou por ele, não deu esmola, entrou em Jericó, agora está saindo. Ele pensou, a esperança é de quem está chegando, de quem está saindo está zerado. A esperança então de Bartimeu era essa. Sabe por quê? Pergunta por quê, pastor? Porque era na chegada que eles chegavam com dinheiro, não era na saída. Então, se ele não recebeu na chegada, não era na saída que ele ia receber. Esse era o pensamento de Bartimeu.
Esse era o pensamento dele: se eu não receber agora, depois não recebo mais. Não é na saída que eu vou receber. Só que Jesus veio para contrariar essa realidade. Porque Jesus não faz nada pela lógica humana. Vou repetir. Meu irmão, Jesus ele não faz nada, absolutamente nada pela lógica humana. Tudo que Jesus faz é perfeito e completo. Repita comigo. Tudo que Jesus faz é perfeito e também é completo. Jesus não faz nada pela metade, Jesus não começa e não termina. Ah, amados, por isso que eu falei para você, por isso que eu falei para o pastor Kleber, falei para você, nós não vamos morrer enquanto os propósitos de Deus para mim e para a sua vida não se cumprir. Por quê, pastor? Porque tudo que Jesus faz, Ele faz por completo. E é perfeito. Olha para a pessoa do seu lado, olha para o seu maridão e diz assim, olha para o seu marido, olha para a sua esposa, olha para o seu filho, você que não tem marido, olha para alguém do lado e diz assim: tudo que Jesus faz, meu Deus, é perfeito. Então você, meu amor, meu filho, meu amigo, você é perfeito. Não falta nada em você. Você é completo. Porque foi Jesus quem te fez. Aleluia! Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia! Meu Deus! Glória a Deus! Está então o cego à beira do caminho mendigando. O que o cego está fazendo à beira do caminho? Mendigando. Diga para a pessoa do seu lado mais uma vez: o que você está passando? E agora eu quero começar a minha mensagem. O que você está passando não define quem você é. Amados, na língua portuguesa, meu Deus, na língua portuguesa existem diferenças entre dois verbos. Quantos verbos eu falei? 2 verbos. O verbo ser e o verbo estar. Qual é a diferença, pastor? A diferença é que o verbo ser é definitivo. Repito, o verbo ser é definitivo e o verbo estar é transitório. Tudo que é transitório é permanente ou vai passar? Vai passar. Você está entendendo? Então, amados, o que eu quero dizer para você é que o homem ele estava mendigando à beira do caminho, mas ele não era mendigo. Está pegando? A Bíblia diz, nós lemos ali, que ele estava à beira do caminho mendigando. Estava, um homem cego estava. Estava é definitivo ou é transitório? Diga bem alto: transitório, pastor. Então, a Bíblia diz que ele estava à beira do caminho mendigando, mas ele não era um mendigo. Porque ele estava numa situação da vida dele transitória. Ele não estava numa transição da vida dele definitiva. Ele estava num momento que ia passar, que logo, logo ia passar. Era transitória a situação que ele estava passando. Ele estava cego, mas ele não era? Como assim, pastor? Estava é definitivo ou é transitório? Vamos lá. Transitório. Então, se ele estava cego à beira do caminho, quer dizer que ele estava cego no momento, mas ele não era cego. Pastor, está complicando tudo, mas nós já vamos fechar. Amém? Nós já vamos se encontrar aqui nessa palavra. Ele estava cego, mas ele não era cego. Porque nenhum ser humano, quando está diante da glória de Deus, meu Deus, isso é lindo demais. Nenhum ser humano, quando está diante da glória de Deus, pode permanecer num estado definitivo. Como assim, pastor? Tudo que eu e você passamos, nós passamos. Tudo que você está passando não é definitivo. Tudo que você está passando é transitório. Meu Deus! Ou seja, amados, por isso nunca permita que a situação que você está passando defina quem você é. Porque o que você está passando não pode definir quem você é em Cristo Jesus. O problema é que às vezes a situação que estamos passando, nós permitimos, nós nos acomodamos, assim como o cego Bartimeu, e permitimos que a situação que estamos passando nos defina. E não é uma verdade sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque Jesus ele veio e morreu naquela cruz para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Essa é uma verdade sobre a sua vida.
Se você não está vivendo ainda essa vida, é porque ainda você se acomodou, assim como aquele cego ficou à beira do caminho. Mas eu tenho uma boa notícia. Pastor, eu estou indo na igreja. Eu já vi pessoas do meu lado ser curada. Eu já vi pessoas do meu lado, Deus responder. E eu estou há tantos anos na igreja. Jesus passou pelo cego. Será que Jesus também não passou por você e está dizendo, calma? Não acabou. Ainda não terminou aquilo que eu quero fazer na sua vida. Fica tranquilo, descansa. Por que você está perdendo o sono? Por que você está se estressando, se entristecendo? Por que você tem se trancado num quarto chorando e dizendo, Deus não está me vendo? Eu tenho ido na igreja, tenho feito tudo certo, tudo que pede eu faço e não está acontecendo, pastor. Calma. Jesus vai terminar a obra que Ele começou. O tempo não cabe a mim e a você, o tempo cabe a Ele. De repente tem outras pessoas que precisam primeiro que você. Assim como Zaqueu. Jesus não esqueceu de você. Você não está despercebido aos olhos do Pai. Ele está te vendo. Tomara, pastor. Eu afirmo, Ele está te vendo. Não tenha dúvida. Não deixa o desafio da dúvida entrar na sua vida. Ele está te vendo, Ele vê você. Mas pastor, eu estou vivendo uma situação de derrota. Você pode até estar vivendo uma situação de derrota, mas você não é um derrotado. Porque se você está não é definitivo, é transitório. Então se você está vivendo uma vida de derrota, você não quer dizer que você é um derrotado. Está entendendo? Não quer dizer que você é um derrotado, meu irmão. Você pode até estar aprisionado, mas você não é um prisioneiro. Você pode estar vivendo um problema, mas você não é problemático. Meu irmão, você pode estar vivendo, amados, deixa eu falar algo, você pode estar endividado, mas você não é um endividado. Amém? De repente você chegou nesse lugar dizendo, pastor, você não tem noção quanto eu devo. Eu tentei fazer algo e não deu certo, e eu devo muito, eu nem sei como pagar. Meu irmão, você está passando por um momento que você está endividado, mas você não é um endividado. E eu quero profetizar sobre essa vida, sobre a sua vida. Você que está nos assistindo pelas redes sociais. Este ano é o ano da abundante colheita. Meu irmão, prepara-te, porque Deus vai mandar recursos para a sua vida, para você quitar as suas dívidas. Quem trouxe o recurso para o mendigo que estava mendigando à beira do caminho? Foram os homens? Foram as pessoas? Ou foi Jesus? Quem vai trazer os recursos que você precisa? Os homens, o pastor Evandro, o pastor Kleber, os pastores aqui, Ricardo, o nosso pastor presidente, pastor Alexandro, a multidão, os líderes, os discípulos, ou Jesus? Jesus, meu irmão. Jesus vai trazer os recursos que você precisa. E nós, como seres humanos, temos a tendência de permitir com que as circunstâncias nos definam. Todo ser humano é assim. Se ele não estiver focado em Cristo Jesus, ele vai permitir com que as circunstâncias definam ele. E quando eu entendo isso, a minha mentalidade em Deus muda. Mas escute o que eu vou dizer. Um gole aqui. Por mais que aquele homem estava mendigando à beira do caminho e era cego, ele começou a entender dentro dele. Ele estava à beira do caminho, era cego, mas ele começou a entender algo dentro dele. Que as situações não podiam definir quem ele era. Que aquilo que ele estava vivendo não era definitivo, mas era transitório. Quem sabe para você romper, pastor, eu já tentei várias vezes, eu vou até um ponto e não vai. O que será que é? Será que não está na hora de você entender quem você é em Cristo Jesus? Será que não está na hora de você entender que aquilo que você está passando não é definitivo, é um momento transitório? Será que não está na hora, assim como esse cego? Eu não sei, amados, o que você está vivendo, o que você está passando. Qual a situação da sua vida? Qual o desafio que você está enfrentando hoje? Eu não sei.
Eu não sei o que as circunstâncias estão dizendo a você. Mas, amados, eu vim aqui para dizer para você, meu Deus, eu vim aqui para dizer para você que nada e nem ninguém, situação alguma pode definir quem você é. Não pode. O único que define quem você é Jesus. O único que tem o direito de dizer quem você é Jesus, e não as pessoas, e não você mesmo. Porque quando alguém pergunta para você quem você é, você diz assim, eu sou um terapeuta. Tem uns que dizem, eu sou doutor fulano de tal. Eu sou pastor. Não, quem você é? Quando a pessoa chegar e perguntar para você quem você é, ele não está perguntando a sua profissão. Sou um cabeleireiro famoso na cidade de Carazinho. Um barbeiro, perdão. Ele não está perguntando a profissão, ele está perguntando quem você é. Quem você é? Você que está nos assistindo, quem você é? Você é filho de Deus. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo Ele já tinha te escolhido. O problema é que às vezes se levanta um desafio e diz assim, não, eu estou aqui porque eu fui um descuido do meu pai. Não, meu irmão, você nunca foi um descuido do seu pai. Você é projeto de Deus. Foi Deus quem quis que você estivesse aqui. Foi Deus quem fez com que a sua mãe se descuidasse então, para que você estivesse aqui. Porque a Bíblia diz que antes de Deus criar todas as coisas, o universo e tudo que nele há, você já existia para Ele. Então você é filho, filho é herdeiro. Filho tem herança. Filho tem acesso. Aleluia! Meu Deus! Lembra de Jesus? A Bíblia diz que Jesus está no deserto. Jesus está no deserto e eles têm fome e têm sede. Diga comigo, Jesus está no deserto e eles têm muita fome e muita sede. Ele está no deserto e ele está passando sede e está com fome. O diabo se apresenta e faz para ele uma proposta. Cuidado, meu irmão. Que às vezes quando você está passando por um desafio, pessoas podem chegar para você e te fazer alguma proposta. E eu vejo um monte de pessoas fazendo isso. Eu conheço pessoas que já chegaram até nós e falaram assim, pastor, mas eu já fui naquele lugar e eu fui curado. Pastor, eu já frequentei aquele lugar e senti um arrepio. Pastor, eu fui naquele lugar e eu vi pessoas que chegaram assim, ó, parece que eu estou vendo. Se eu falar que Jesus curou o cego Bartimeu, eu já vi pessoas ir naquele lugar e também ser curada. A minha pergunta é, quem curou essa pessoa? Quem curou essa pessoa? Mas pastor, eu cheguei até a me arrepiar. Verdade, eu me arrepiei. Cuidado, meu irmão. Pode ser uma proposta de Satanás para a sua vida. Pode ser uma proposta dele querer te levar para o inferno. E meu irmão, você vai arrepiado mesmo para o inferno. Porque a Bíblia diz que Jesus está no deserto com fome, com sede, e o diabo então faz uma proposta para Jesus. Ele tenta fazer com que Jesus se acomodasse com a situação que Jesus estava passando no momento. E olha só o que ele diz. Jesus, você não é o Filho de Deus. Não poderia, se você é Filho de Deus, você não poderia estar passando por necessidade. Mas isso alegra meu coração, porque às vezes as pessoas dizem, meu Deus, eu sirvo a Deus, estou passando por necessidade, estou vivendo um momento difícil na minha vida. Mas se Jesus passou, Jesus passou a necessidade e foi tentado por Satanás ainda. E o diabo chega para Jesus, você não pode, o diabo chega e diz para Jesus o seguinte, tu és o Filho de Deus, manda com que essas pedras se transformem em pão. Mas sabe o que Jesus tinha acabado de ouvir? Quando ele desceu as águas? Você lembra? O diabo diz, ei, faz com que essas pedras se transformem em pão, você está com fome, homem, que é isso? Você tem todo o poder para fazer isso. Mas sabe o que Jesus tinha acabado de ouvir quando ele desceu as águas? Antes de ir para o deserto? A Bíblia diz que o céu se abriu. E ele ouviu uma voz do céu que disse, este é meu filho amado em quem me comprazo. Esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer, em quem eu me alegro. Meu Deus!
Só que o diabo não sabe que nós sabemos que a nossa identidade não é, amados, revelada por aquilo que nós estamos vivendo. Mas a nossa identidade é revelada por quem Deus disse que somos. Se Jesus não tivesse escutado a voz que veio do céu, dizendo para ele, este é meu filho amado, e o diabo chegasse para ele e dissesse assim, ei, você está com fome, transforma essas pedras em pães. É verdade, né? É isso aí, vou fazer isso aí mesmo. Vou matar minha fome. Mas ele sabia quem era o pai dele. Amados, o diabo, grave isso, o diabo é um copião, ele não sabe fazer nada sozinho. O diabo não tem criatividade. Então tudo que ele quer fazer é parecido com aquilo que Deus faz. Tudo que o diabo for fazer contra mim e você, que ele quisesse fazer, se levantar contra nós, tudo que ele for fazer é parecido com aquilo que Deus faz. Porque ele é um copião. Ele só muda algumas coisas. Então cuidado, meu irmão. Cuidado que você tem ouvido. Cuidado que você tem escutado. O país está indo mesmo. Tem um abençoado ontem lá da igreja, saímos depois do culto, veio para mim assim, vai piorar de novo essas eleições aí, meu Deus do céu. Pastor, vai piorar. Por quê? Vai piorar. Eu disse, não estou entendendo, porque a eleição não define quem eu sou. Quem define quem eu sou é o Pai Celestial. Pastor, mas nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. A Bíblia diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você está aqui, mas não é daqui. Ou seja, estar aqui é definitivo? Então por que tem pessoas que pensam que quando morrer aqui vai acabar tudo? É quando morrer acabou. Melhor. O desafio que eu estou passando é melhor tirar minha vida. Vou acabar com tudo. Essa frase tinha que ser mudada. Essa frase é do diabo. Essa frase é do copião. Sabe por quê? Ele diz, faz que vai acabar tudo o sofrimento. Mas como Jesus anda na contramão, Jesus diz assim, faz que vai começar o sofrimento. Vai acabar ou vai começar? Porque nós estamos nessa terra, é transitório. Tudo vai passar e um dia nós vamos estar no céu com Jesus, amém? Nós vamos para o céu, amados, ser filho de Deus, ser herdeiro. Quando eu entendo isso, eu aprendo que nenhuma circunstância vai definir quem eu sou, porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, eu sei que eu sou filho, amado de Jesus, de Deus. Quando eu entendo isso, amados, as coisas começam a mudar na minha vida. Por que você está falando isso, pastor? Você tem um pai e tem uma mãe, sim ou não? Eu falei, acho que uma vez isso aqui, não sei se falei aqui já. Você tem um pai, sim ou não? E uma mãe? Alguns já perderam, mas todos nós temos um pai e temos uma mãe. Você já viveu muitos momentos difíceis na sua vida, sim ou não? Muitos desafios você já venceu e ainda está vencendo, continua vencendo. Sim ou não? A minha pergunta é, quando você estava passando por desafios, por momentos difíceis na sua vida, você deixou de ser filho do seu pai e da sua mãe? Então por que você acha que quando você está vivendo assim, você acha que Deus deixou você? O que você está querendo falar, pastor? Se eu pegar minha identidade aqui, a minha filiação vai dizer Ivo Corrêa dos Santos, que é o pai, e a mãe Leonilda Fátima de Santos. Meu irmão, independente do que eu faça, entenda algo, independente do que eu faça, se eu sou um ladrão, se eu sou um bandido, se eu sou um assassino, se eu sou um traficante, se eu sou um malandro, se eu sou um sem vergonha, se eu sou, independente do que eu faça, eu vou deixar de ser filho deles? Não tem como. Qual é que é a boa notícia, pastor? A boa notícia é que não tem como você deixar de ser filho de Deus. A boa notícia é que você precisa saber quem você é em Cristo Jesus. A boa notícia é que você precisa entender qual é a sua identidade.
Quem é o seu pai? Quem é a sua filiação? Essa é a boa notícia. Porque, amados, se nós não soubermos quem nós somos em Cristo Jesus, nós vamos viver o Evangelho achando que Deus, por causa dos nossos erros, por causa das nossas falhas, amados, Ele não nos ama mais. Ou Ele nos risca do livro da vida. Não, Ele não faz isso. Ah, pastor, eu achei que quando eu errava eu não era mais filho. Depois, quando eu acertava, eu me tornava filho de novo. Quando eu tropeço, eu não sou mais filho. Quando eu acerto, passo, agora eu sou filho de novo. Não, não, não. Você é filho e ponto final. Você é filho de Deus e ponto final. A Bíblia diz que ele estava cego, ele estava mendigando e ele estava à beira do caminho. Eu pergunto para você, amados, ele estava onde? À beira do caminho. Se ele estava, é sinal que ele não está mais. Se você estava, amados, daqui a pouco é sinal que você não está mais. Por isso que quando nós aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, há uma mudança, amados. Porque não tem como você conhecer Jesus e continuar a mesma pessoa que você era. Por isso que você vai ver dentro da igreja, ex-bandido, ex-assassino, traficante. Amém? Nós vamos ganhar essas pessoas para Jesus. Né, Cris? Cadê o Cris? Cris está aí? Vamos evangelizar essas pessoas para Jesus. Quero contar algo aqui para você. Essa semana que passou, tocou meu telefone, peguei uma corrida. Era uma corrida para ir numa boate lá em Carazinho. Hã? Não me toque, isso, não me toque. Obrigado, amor. Era para ir na boate lá, buscar uma menina. Eu fui, cheguei até o lugar. Cheguei lá, tinha duas meninas. Era para buscar uma, tinha duas. Só que uma delas me conhecia, sabe que eu sou pastor. A outra não. Quando eu encostei o carro, a guria veio, a que me conhecia. Eu baixei o vidro, ela abriu a porta. Ela disse... Ela me chamou de evangélico. Evangélico, você pode vir daqui a pouco. A outra veio correndo, entrou e sentou no banco e disse assim, não, deixa que ele vai me levar. Toda faceira. Pastor, você faz isso? Faço. Se tocar de falar para o traficante, falo. Não, mas com essas pessoas não dá para estar junto, pastor. Quem que vai pregar para essas pessoas? Quem vai falar do amor de Jesus para elas? Quem vai dizer que o que ela está vivendo não é definitivo, é transitório? E a outra disse assim, ele é pastor, menina, para com isso. Quando a outra disse isso, ela começou a chorar. Chorar no banco. Isso foi, assim, ó, amados, fantástico o que aconteceu. Aquela menina começou a chorar. Tu é pastor mesmo? Eu disse, sou pastor. De que igreja? Eu falei, da Aba. Ela disse assim, pastor, eu nasci dentro da igreja. Eu louvava o Senhor. Me perdoa, pastor, porque eu vim aqui com malícia. Ah, me desculpa, pastor. Eu nasci dentro da igreja. Mas olha agora onde eu estou, a situação que eu me encontro. Eu falei assim para ela, viu? Não precisa se desculpar. Está tudo certo. Mas deixa eu falar algo para você. Ah, você não vem, pastor, não fala. Começou a chorar. Eu disse assim, lembra do filho pródigo, já que você estava dentro da igreja? Lembra? Será que não está na hora de você cair em si e voltar? Da onde você saiu, que não era para ter saído? E essa guria começou a chorar. Ela disse, pastor, eu queria tanto ir na sua igreja, mas eu não posso porque estou aqui. Mas deixa eu fazer algo, me perdoa. Eu disse, mas fica tranquila. Ela disse, posso fazer algo? Eu disse, pode. Quanto vai dar a sua corrida? Porque o senhor veio até aqui, então a gente tem que acertar com o senhor. E eu vou lhe pagar. Eu disse, ó, a corrida vai dar R$20. Ela disse assim, tá bom, pastor. Eu vou fazer 5, eu disse 15. Ela disse, eu vou fazer 50, 20 o senhor fica para o Senhor e 30 oferta na igreja hoje de noite. Por que você está falando isso, pastor? Eu estou falando porque nós precisamos criar vergonha na cara.
A gente tem 50 anos de igreja e não oferta na igreja. E essa mulher entendeu algo. Ela entendeu que aquilo que ela estava vivendo não era definitivo, mas era transitório. Ela entendeu que ela estava vivendo por aquilo, passando por aquilo, mas que ela era filha de Deus. Eu fiquei apavorado. Nunca foi na igreja. Mandou oferta para a igreja. As pessoas vivem a vida dentro da igreja e não ofertam, pastor Kleber. Sabe por quê? Porque não entenderam a identidade deles em Cristo Jesus. Ih, pastor, puxou para o dinheiro, vamos parar por aqui. Meu irmão, nós não vamos parar de falar o que a palavra de Deus diz. O que nós queremos é que você coloque em prática tudo aquilo que você tem aprendido aqui nessa casa. Sabe por quê? Porque se você colocar em prática, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Não vai. Não vai. Porque da mesma maneira que aquele cego estava à beira do caminho, eu estou caminhando para o final. Da mesma maneira que aquele cego estava à beira do caminho, a Bíblia diz que as pessoas falavam, ele ouviu. Meu Deus, amados, ele ouviu. Pergunta por que ele ouviu, pastor? Pergunta por que ele ouviu, pastor? Porque ele não era surdo. A Bíblia diz que ele ouviu as pessoas falando que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Ele ouviu. Só que, amado, quando a Bíblia fala Jesus de Nazaré, está falando o filho de José, o filho de Maria, o carpinteiro. Agora olha só, ele ouve Jesus de Nazaré está passando, pastor, e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Por que ele não diz Jesus de Nazaré? Por que ele não diz Jesus de Nazaré? Sabe por quê, amados? Quando ele diz filho de Davi, tem compaixão de mim, ele está dizendo Jesus o Cristo, aquele que veio para mudar a vida das pessoas, aquele que veio para transformar a vida das pessoas, aquele que veio para curar, para libertar. Ele entendeu algo que a multidão e os discípulos não tinham entendido. E eu falei para você que Jesus entra em Jericó para salvar e mudar a vida de Zaqueu. Mas quando Jesus está saindo de Jericó, meus irmãos, aonde Jesus entra, ele entra com um objetivo. Se você entrou aqui nesse lugar pensando que é mais um dia, não é. Porque o Espírito de Deus está aqui, meu irmão. Vai mudar a sua vida, vai mudar a sua casa. Ele muda Zaqueu, ele está saindo, ele se encontra, alguém fala para ele: ó, Jesus está vindo de novo. Ele começa: filho de Davi, tem compaixão de mim. Os discípulos chegam para ele e dizem assim: cala a boca, não importuna o mestre, para de incomodar. E ele desiste, é isso? Não, o clamor aumenta. Quanto mais a intensidade da sua dificuldade se levantar, meu irmão, você tem que o clamor levantar mais alta a intensidade também. Ele começa a gritar: filho de Davi, tem compaixão de mim. Cala a boca, não importuna o mestre, fica quieto. Filho de Davi, tem compaixão de mim. A Bíblia diz que Jesus para. Será que o que está faltando para mim e para você não é clamar mais com intensidade? Não é orar mais com intensidade? Porque, amados, só isso aqui que nós estamos vivendo agora é muito pouco. Muito pouco. Uma reunião como essa não vai mudar a sua vida. Não vai. O que vai mudar a sua vida é quando você entender quem você é, qual a sua identidade, e começar a viver aquilo que Deus quer que você viva. Jesus parou e disse o seguinte: olha só, veio alguém lá dentro, vou fazer alguém enxergar aqui fora e vou ensinar vocês. Vai lá e chama ele. Os mesmos que diziam: cala a boca, não importuna o mestre. Os mesmos. Agora é o seguinte, com uma palavra de Jesus, pastor, tá bom, tô indo. O mesmo que dizia cala a boca, agora prossegue e diz o seguinte: vem cá, o Jesus está chamando, o mestre está chamando, o filho de Davi está chamando. Imagine a cabeça desse cego. Tá, vocês mandaram calar a boca, mandaram eu parar, agora vocês vêm aqui dizer que é para mim lá. Não estou mais entendendo, é para mim ou é para mim ficar? Vocês estão me confundindo, que nem diz o Didi. Está me confundindo. Os mesmos agora vão lá e dizem: vem, o mestre está chamando, vem cá. A Bíblia diz que ele solta a capa, porque, amados, a capa simbolizava que ele era um mendigo legalizado. Ele podia exercer a mendigância, então, naquele lugar. O Império Romano dava a capa para pessoas que eram mendigo, para dizer: eles são autorizados a mendigar nesse lugar. Entendeu? A Bíblia diz que de cara ele larga a capa. Por que larga a capa? Ele estava dizendo assim: mendigo nunca mais. Sabe qual é o problema? Às vezes você quer trazer a capa junto. Deus quer mudar a sua vida, quer mudar a sua história, e você não larga a capa. Não, pastor, eu tenho apego por essa capa. Foi minha tataravó. Eu não vou largar, pastor. Larga
Belém, solta. A Bíblia diz que ele solta a capa, dá um salto e vai até Jesus. E o que Jesus diz para ele? O que você quer que eu te faça? Ele podia dizer assim: hoje ia bem se o senhor me desse uns 10 mil reais. Aí eu ia ir para casa bem. Ele diz assim: eu quero ver. Vou além, não é eu quero ver, eu quero voltar a enxergar. Se ele disse que queria voltar a enxergar, um dia ele já enxergou, sim ou não? Em algum momento da vida dele aconteceu alguma coisa que ele deixou de enxergar. Ele disse: eu quero voltar a ver. E a Bíblia diz assim: a tua fé te curou, vai em paz. E a Bíblia termina dizendo o seguinte: que ele seguiu Jesus pelo caminho. Eu quero encerrar essa minha mensagem dizendo para você: Jesus mudou a vida de Zaqueu. Jesus fez o cego voltar a enxergar. E Jesus ensinou aqueles que andavam com ele, os discípulos e aquela grande multidão, que aquilo que eles não queriam dar valor, que aquilo que estava pensando não era o que eles estavam pensando. Jesus estava querendo dizer para eles: ei, vocês precisam começar a olhar como eu vejo. Deus eterno, Deus tremendo, toda a terra se prostra aos teus pés. És o mesmo, hoje e sempre, tudo adora-te. Acima de tudo teu nome está. Não há outro Deus que se compare. Os que se dizem deuses nada são. Tua voz ecoa os montes tremem, todas as nações a ti se rendem. Acima de tudo teu nome está. Deus eterno, Deus tremendo, toda a terra se prostra aos teus pés.